No exercício 4, o gráfico de f é dado e está pedindo para esboçar o gráfico das seguintes funções. Eu tenho aqui de vermelho o gráfico da minha função f de x, que é o mesmo que corresponde ao que está no exercício 4. Eu estou querendo escrever o gráfico da minha função f de x mais 4. Então eu estou somando 4 dentro da minha função f, ou seja, eu estou transladando 4 unidades para a esquerda da minha função. Então, por exemplo, esse ponto que tem a abscissa 2, eu ando 4 unidades para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Então esse ponto ele vai vir na abscissa menos 2. Este ponto que tem a abscissa 1, 2, 3, 4 vai andar 4 unidades para a esquerda, vai vir na origem. Então esse segmento corresponde a esse segmento. Este ponto que tem a abscissa 0, ele vai para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então esse segmento corresponde a esse, e este segmento, esse ponto que tem coordenada menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, andando 4 para a esquerda, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então eu tenho aqui o gráfico da minha função f de x mais 4. No item B, eu quero agora f de x mais 4, estou somando 4 fora da minha função f, então estou transladando 4 unidades para cima. Então, novamente, eu estou somando 4 unidades agora na minha ordenada, eu mantenho a abscissa. Então aqui eu tenho esse ponto de ordenada 1, somando 4, 2, 3, 4, 5. Este ponto que tem ordenada 2, na hora que eu somo 4, 3, 4, 5, 6. Então, esse segmento corresponde a este. Este ponto que tem ordenada 1, 2, 3, 4, na hora que eu somo 4, vai para o ponto 8. 5, 6, 7, 8. Então, esse segmento corresponde a este. E esse ponto que tem ordenada 0, 1, 2, 3, 4, mantém a abscissa, menos 4, com ordenada 4 agora. Então eu tenho este gráfico que corresponde à minha função f de x mais 4. O item C, eu estou multiplicando a função por 2, então eu estou esticando a minha função verticalmente em 2 unidades. Ou seja, eu estou multiplicando a minha ordenada por 2. Então, esse ponto que tem ordenada 1, na hora que eu multiplico por 2, ele vai ter ordenada 2, mantendo a abscissa. Esse ponto que tem ordenada 2, na hora que eu multiplico por 2, vai para a ordenada 4, 3, 4. Então eu tenho aqui esse segmento que corresponde a este. Esse ponto que tem ordenada 4, 1, 2, 3, 4, na hora que eu multiplico por 2, vai para a ordenada 8, 5, 6, 7, 8. Então aqui eu tenho esse segmento que corresponde a este segmento, e relacionado a esse segmento, aqui eu tenho ordenada 0,
ou seja, esse aqui é o ponto menos 4, 0. O meu novo ponto, eu tenho que multiplicar a ordenada por 2, vai ficar 2 vezes 0, 2, ou seja, mantém o mesmo ponto. Então, eu tenho aqui esse segmento de reta que corresponde a este. Então, esse aqui é o gráfico da minha função 2 vezes f de x. O gráfico da minha função menos meio f de x mais 3, a gente vai fazer por partes. Primeiramente, vamos pegar a função f de x e multiplicar por meio, ou seja, eu estou dividindo a ordenada por 2. Então, esse ponto que tem ordenada 1 vai ter ordenada meio. Esse ponto que tem ordenada 2 vai ter ordenada 1. Então, aqui eu vou fazer tracejado. Esse segmento representa este. Este ponto que tem ordenada 4 vai ter ordenada 2. Então, aqui eu tenho esse segmento de reta, que está sendo representado por este. E esse ponto que tem ordenada 0, na hora que eu divido por 2, mantém a ordenada 0. Então, eu tenho esse segmento de reta. Agora, eu vou pegar a minha função meio f de x e multiplicar pelo sinal de menos, ou seja, eu vou fazer uma rotação em torno do eixo x. Então, por exemplo, esse ponto que tem ordenada 1, ele vai passar a ter ordenada menos 1. Este ponto que tem ordenada meio vai passar a ter ordenada menos meio. Então, eu tenho aqui este segmento de reta. Esse ponto que tem ordenada 2 vai passar a ter ordenada menos 2. E este ponto que tem ordenada 0, ele continua mantendo a ordenada 0. Então, esse gráfico é o gráfico da minha função menos meio f de x. Agora, quando eu somo 3, a minha função menos meio f de x, eu vou transladar esse gráfico 3 unidades para cima. Então, esse ponto que tem ordenada menos 1 vai 0, 1, 2. E esse ponto que tem ordenada menos meio, ele vai para esse ponto. Então, eu tenho aqui um segmento de reta que representa este. Aqui eu tenho ordenada menos 2, ando 3 unidades para cima, menos 1, 0, 1. Tenho aqui esse segmento de reta. E, nesse caso, aqui eu tenho ordenada 0, subo 3 unidades, 1, 2, 3 unidades. Tenho esse segmento de reta. Então, esse gráfico mais escuro representa a minha função menos meio f de x mais 3.